A gente tem caminhado em algumas leituras bíblicas nesse período, nos últimos 3 meses. Nós fizemos uma sequência de leituras em 1 Timóteo e eu quero voltar ao assunto de Éfeso, da igreja de Éfeso. Então, em 1 Timóteo a gente vê Paulo falando com Timóteo, que era o presbítero designado para aquela cidade, para que ajudasse em algumas questões naquele lugar. E depois, há uns 3 ou 4 domingos atrás, eu preguei falando sobre a biografia do apóstolo Paulo, justamente porque ele escreveu a carta para Timóteo e porque ele foi um dos plantadores da igreja em Éfeso. E hoje, fechando esse ciclo de ligações, eu queria falar um pouco sobre a igreja de Éfeso. E para isso a gente vai à carta escrita por Paulo à igreja de Éfeso. Queria pedir que os irmãos já deixassem aberta a Bíblia em Efésios 1, versos 1 a 14. Efésios 1, versículos 1 a 14. Eu queria dar um contexto sobre a igreja de Efésios, de Éfeso e a igreja dos Efésios, porque nós temos no Novo Testamento um relato bem amplo sobre essa igreja em particular. Fazendo uma linha de tempo do que aconteceu naquela igreja, nós temos a igreja de Éfeso foi plantada por Priscila e Áquila, quando esse casal foi deixado na cidade por Paulo durante a sua segunda viagem missionária. Isso aconteceu aproximadamente no ano 51 depois de Cristo. Paulo, em seguida, escreve essa carta, que nós estudaremos uma parte dela hoje, a carta aos Efésios. Essa carta foi escrita enquanto ele estava preso em Roma. Não foi a sua prisão final, não foi o momento em que ele caminhava para a morte, mas dessa prisão ele foi liberto ainda. Ele diz isso, ele diz que esperava ser liberto dessa cadeia que ele enfrentava. Mas ele estava em Roma e essa carta foi escrita aproximadamente 60 a 62 depois de Cristo, ou seja, 10 a 12 anos após a igreja ter sido plantada. Logo a seguir disso, nós temos as cartas que Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo. A primeira carta que ele escreveu a Timóteo foi escrita entre 62 e 64 depois de Cristo, e a segunda carta foi escrita entre 66 e 67 depois de Cristo. Nós temos então esse início de relato até Timóteo. E aí a gente dá um salto de alguns anos, de mais ou menos 30 anos, porque um outro apóstolo também serviu nessa cidade, um outro apóstolo também serviu nessa igreja, que foi o apóstolo João. João escreveu o seu evangelho e as suas 3 epístolas enquanto servia na igreja em Éfeso. Mas a última vez que nós ouvimos falar da igreja em Éfeso é em Apocalipse. O próprio Cristo envia uma carta à igreja de Éfeso através de João, quando este já estava preso em Pátimos. E isso a gente vai, ainda nessa mensagem a gente vai falar sobre isso ainda, isso está em Apocalipse 2, versos 1 a 7. Mas é interessante ver que a carta de João, o livro de Apocalipse, foi escrita aproximadamente no ano 94 a 96 depois de Cristo. Ou seja, nós temos aí 45 anos aproximadamente de história de uma só igreja. A gente vê desde a plantação dela até o último momento em que ela foi mencionada na Bíblia. E é interessante a gente perceber que tudo aquilo que Paulo falou para essa igreja, e aquilo que Paulo falou para Timóteo a respeito da igreja, Jesus confirma na carta dele em Apocalipse. É interessante ver que as coisas não acontecem, óbvio, por acaso. Então, antes de começar o desenvolvimento apropriadamente dito desse texto, eu queria que os irmãos orassem junto a mim, para que Deus falasse aos nossos corações nessa manhã e que Ele mesmo clarifique a sua palavra em nossos corações. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo dom e pela bênção que é termos acesso à Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque somos livres para lê-la, somos livres para acolhê-la em nossos corações. Obrigado porque somos livres para fazê-la tornar efetiva em nossas vidas, Senhor. Pedimos, ó Deus, que Tu tenhas misericórdia de nós. A Tua palavra é a verdade e cremos nisso. E pedimos que, sendo assim, o Senhor nos ajude a entendê-la da forma mais clara possível, Senhor. E que possamos viver de acordo com ela de forma mais íntegra possível, Senhor. Que o Teu Espírito seja conosco agora. Que o Teu Espírito desde já prepare o nosso coração, tornando-o como um solo fértil, ó Pai, para que a semente da Tua palavra seja plantada e dê fruto em nós, Senhor. Para que pedimos
no nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Amém. Então, passamos então à leitura de Efésios 1, versos 1 a 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para o louvor da glória da Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da Sua vontade, segundo o Seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Não é o texto mais fácil de ser lido, pelo menos na versão que eu acabei de ler do português brasileiro. São diversas palavras bem complicadas, mas eu queria chamar a atenção para algumas especificamente. Paulo fala muito sobre eleição, predestinação, Paulo fala sobre o louvor da glória de Deus, Paulo fala sobre adoção e Paulo fala sobre herança. Isso é um pouco daquilo, de toda a maravilha que há nesses 14 versículos. Mas, como nós temos feito, eu queria dividir em trechos essa exposição. Então, nós vamos começar a ver parte por parte para que nada fique muito encoberto. A primeira parte vai dos versículos 1 aos versículos 4. Eu vou ler novamente esses versículos e depois falaremos um pouco sobre eles. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. A gente termina o versículo 4 aí nessa parte. Nos versos 1 e 2, se trata basicamente da forma como Paulo fala à igreja, a saudação que ele dá à igreja. Paulo sempre faz uma saudação semelhante a essa nas suas cartas, mas nessa carta especificamente, ele acrescenta alguma parte, uma frase que ele não usa geralmente. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Paulo diz para essa igreja que já o conhecia há 11 anos atrás, quando ele plantou a igreja, então é provável que houvessem novas pessoas, é provável que houvesse uma nova liderança naquela igreja. Então Paulo diz a sua credencial, ele diz que o seu apostolado não vem por autopromoção ou por autoimposição. Paulo foi tornado apóstolo por Jesus Cristo após seu encontro na estrada de Damasco, como nós falamos no outro dia. Quer dizer, não foi naquele momento que ele se tornou apóstolo, é claro, mas ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Naquele momento, quando ele se converte, e depois, após passar um tempo com os apóstolos, e ele se torna um dos apóstolos, ele é o último apóstolo a entrar dessa categoria de nomenclatura que nós usamos no Novo Testamento. Não há mais apóstolos após Paulo. Paulo é o último desses apóstolos. A igreja de Éfeso, ela tinha a saudável mania, por assim dizer, de verificar aqueles que se diziam apóstolos. E como nós leremos posteriormente em Apocalipse, Jesus diz para essa igreja que ele se agradava do fato
que eles colocavam aqueles que se diziam apóstolos à prova e os tinham como mentirosos. Essa igreja era uma igreja zelosa, essa igreja era uma igreja que verificava muito bem aqueles que iam ensinar nela. Ela verificava muito bem aquilo que era dito por aqueles que iam ensinar. Então, Paulo, ao dizer sua credencial, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, ele diz: não fui eu que me impus esse cargo, é algo a que Jesus Cristo, o próprio Jesus, me colocou. De restante, no versículo 2, novamente, é a saudação padrão de Paulo para todas as suas cartas. Ele sempre saúda as igrejas com a graça e a paz de Jesus Cristo. Nos versos 3 e 4, Paulo convida a igreja em Éfeso a louvar e bendizer a Deus. Ele começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O ato de render louvor tem importância primordial nesses 14 versículos. Ele fala muito sobre isso. Ele quer que aquela igreja louve a Deus e seja grata a Deus por aquilo que o próprio Senhor proveu a eles, que é a salvação. Quando ele fala de predestinação e quando ele fala de eleição, ele basicamente fala de salvação. Ele quer que aquelas pessoas entendam que é necessário que nós louvemos a Deus pelas riquezas espirituais com as quais ele tem nos abençoado. E quando ele diz isso, ele fala de salvação. Ele não fala de outra coisa. Não há maior riqueza com a qual nós possamos ter sido abençoados por Jesus Cristo, senão o fato de sermos salvos. Paulo tinha isso em alta estima. Quando nós falamos, alguns domingos atrás, da biografia de Paulo, nós sabemos que Paulo odiava Jesus Cristo. Paulo odiava os seus seguidores. Paulo tinha prazer em matar cristãos. Nós lemos isso, a Bíblia diz isso. Ele tinha prazer nisso. Quando ele assentiu com a morte de Estevão, ele estava feliz com isso. Era mais um cristão morto. Paulo era aquele que não tinha problema nenhum em ter que matar mulheres e crianças, desde que elas fossem cristãos. Ele não tinha problemas com isso. Quando Paulo fala que nós devemos render graças a Deus e sermos gratos a Ele pela salvação que Ele nos deu, é porque Ele experimentou isso de forma profunda. A transformação que Cristo operou na vida de Paulo foi profunda. E ele não tem como lidar com isso de outra forma, senão, irmãos, louvemos a Deus por esse tão grande e precioso dom que Deus nos deu, que é a salvação. Ele quer chamar as pessoas a esse louvor. O convite ao louvor de Deus é pelo fato de Deus abençoar com a salvação, como acabei de dizer, em Cristo Jesus. Essa salvação se dá pela livre vontade de Deus através da eleição. É um dos termos que ele usa bastante nessa passagem, eleição e predestinação. O que ele quer dizer com isso, e o que ele quer dizer para esses irmãos é: não há nada que vocês pudessem ter feito para serem salvos. Não há nada que vocês pudessem ter feito para merecer esse dom gracioso de Deus. É livre agência de Deus, é livre ação de Deus. Deus fez isso por sua própria vontade e Ele fez isso desde a eternidade. Ele não decidiu isso como quem joga dados, é algo que Ele determinou previamente. Acreditar nisso faz muita diferença na nossa vida. Acreditar que Deus desde a eternidade escolheu um povo santo, um povo para que fosse santo, um povo seu, um povo que Ele ama e um povo que Ele chama de seu povo, e nós somos incluídos nesse povo. Não porque nós fizemos algo, ou não porque Deus previu que nós seríamos bons. Não existe isso. Deus não previu que nós seríamos bons ou que nós seríamos pessoas boas e assim nos salvou. Ele fez isso porque o seu próprio conselho, a sua própria vontade assim operou. Essa é a maravilha da salvação. Se nós tivéssemos que adicionar qualquer coisa à salvação, nós poderíamos perdê-la. Porque nós nunca teríamos em plena medida tudo aquilo que seria necessário. Se houvesse uma lista, um checklist de pré-requisitos pelos quais nós devêssemos marcar, olha, para ser salvo eu preciso cumprir todas essas marcas aqui, ninguém seria capaz, ninguém seria humanamente capaz de cumprir todos esses requisitos. Nós sempre estaríamos em falta com Deus. Então nunca ninguém seria digno de salvação. Graças a Deus que Ele faz isso e opera isso pela sua própria vontade. E não porque nós merecemos ou devíamos merecer algo, mas porque Deus é bom. Ele é bom. A gente às vezes espera que Deus demonstre sua bondade para conosco de outras formas. Que Ele demonstre sua bondade conosco na forma de um melhor emprego ou de uma melhor casa. Ele pode fazer isso, e Ele faz isso muitas vezes, mas
Se nós não soubermos ser gratos a Deus pelo maior presente que Ele nos deu, que foi a salvação, não há como ser gratos a Deus por mais nada, porque a nossa vida será uma eterna luta e uma corrida incessante atrás do vento, porque nós sempre iremos querer mais coisas. Nunca estaremos satisfeitos. Se a nossa satisfação em Deus for simplesmente e unicamente e majoritariamente porque Ele nos salvou e Ele nos redimiu do pecado, nós seremos gratos por tudo aquilo que Ele puder, que Ele nos der. Assim como Paulo diz, eu sei viver tanto na abundância quanto na falta. Eu sei estar vestido, eu sei estar nu, eu sei sentir frio, eu sei estar bem confortável. Tudo posso naquele que me fortalece. Não porque Deus deixa de dar ou dar coisas, mas porque Ele deu, antes de tudo, a salvação, que é aquilo que nos dá a garantia de que estamos com Ele e vivemos com Ele a cada dia. Prosseguindo. Versículos 5 a 8 é a próxima sequência. Eu vou ler aqui, os irmãos podem acompanhar. O final do versículo 4 diz: em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos deu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Nessa seção do texto, Paulo apresenta as 4 causas da nossa eleição, ou predestinação. Essas 4 causas são a garantia de que nós não somos eleitos por nosso próprio mérito, mas unicamente pela providência e livre graça de Deus, que agiu conforme seu próprio conselho. Deus não questionou a ninguém se ele deveria ou não salvar um povo para si. Ele simplesmente decidiu: eu farei isso. Não havia um conselho de anjos, um conselho de superdeuses. Não estava lá os deuses do Olimpo, nenhum desses. Deus sozinho decidiu que eu farei isso. Eu farei isso e eu terei um povo que é o meu povo. Então, no verso 5, eu não vou ler novamente, os irmãos podem acompanhar aí. Nesse verso, ele apresenta a primeira causa da nossa eleição, que é a causa eficiente da nossa salvação. E o texto que diz claramente disso é: segundo o beneplácito da sua vontade. Ele quis, Deus quis, e por sua própria graça, Ele operou o chamado eficaz a um povo escolhido. Então, o que seria a causa eficiente da nossa salvação é a graça de Deus. A graça de Deus é suficiente para isso. Aquilo que dá eficiência ao chamado é a própria graça dele. Ele também apresenta nesse versículo aquilo que seria a causa material para operar a nossa salvação. E o texto que baseia isso é: por meio de Cristo Jesus. Jesus é o meio pelo qual essa graça é operada em seu sacrifício na cruz do Calvário. Então nós temos a causa eficiente, que é a graça de Deus, e temos a causa material, que é o próprio Jesus Cristo. Nos versículos 6 e 7, nós vemos a causa final para a qual nós fomos salvos, que é para o louvor da glória da sua graça. Nós fomos salvos e fomos predestinados e fomos eleitos para o louvor da glória de Deus. Louvor da glória é um termo-chave nessa passagem que eu digo, nos 14 versículos, e algo fundamental para que nós possamos entendê-la. Novamente, no versículo 3, Paulo conclama a igreja a bendizer a Deus pela salvação que ele tem operado. E ele começa o versículo 3 dizendo para essa igreja bendizer, e no final do versículo 14 ele termina novamente em louvor da sua glória. Ou seja, tudo isso, todo esse texto, todas essas palavras que Paulo disse, são para que haja no coração daquela igreja, no coração daqueles leitores, uma profunda gratidão por aquilo que Deus operou para eles, e que essa gratidão irrompa em louvor a Deus. Continuando, a continuação, Paulo volta a mencionar as causas eficiente e material quando ele diz que a graça de Deus é concedida gratuitamente no amado, que é Jesus, em quem temos a redenção pelo sangue, a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados. Não haveria como nós sermos adotados para a família de Deus se não houvesse a imputação da justiça de Jesus em nós. Nós não teríamos acesso à família de Deus se para nós a graça de Jesus e a justiça de Jesus não fosse colocada sobre nós. Tamanho era o peso do nosso pecado. O nosso pecado era suficiente para nos afastar dessa família. Jesus vem e morre, e através do derramamento do seu sangue sobre nós
nós somos chamados e adotados para uma nova família. Nós passamos a pertencer a algo que é muito maior do que nós imaginamos. Nós imaginamos a família de Deus quando pensamos localmente, pensamos nessa igreja local, pensamos nas igrejas que nos circundam, pensamos nas igrejas do país, as igrejas que estão abertas atualmente. Mas pense desde a eternidade, pense aqueles que foram salvos pela fé no Antigo Testamento, pense naquelas igrejas que foram plantadas, nessa igreja especificamente que foi plantada no ano 52, em todos aqueles que já morreram, óbvio, que eram membros dessa igreja, todos esses fazem parte da mesma família. Nós não sabemos quando Jesus há de voltar, e tudo que nós podemos dizer é Maranata, vem Senhor Jesus, volta logo. Esse deve ser o clamor da nossa alma. Mas se ele ainda vai demorar 100 anos para voltar, ou seja, nossos filhos provavelmente, se assim Deus permitir, farão parte também dessa mesma família. Nossos netos farão parte dessa mesma família, se assim Deus permitir e for gracioso o suficiente para tanto. Essa família é grande demais, é uma família que nós não temos medida do passado, nós não temos uma medida do presente, porque é uma família que aumenta a cada dia. Só na Ásia, na China, 10 mil pessoas se convertem por dia. São números assombrosos. E nós não temos noção de como essa família ainda vai crescer. Em Gênesis, quando nós vemos o chamado de Abraão, Isaac e Jacó, quando Deus abençoa essa família específica, ele diz: eu farei a sua descendência como os grãos de areia, que ninguém há de contar. É uma descendência espiritual que Deus estava falando. E nós fazemos parte dessa descendência espiritual. Nós fazemos parte desses grãos de areia que ninguém pode contar. Nós fazemos parte desse povo escolhido, que é Israel, pela adoção através do sangue de Jesus. Nós fomos feitos, um enxerto, é como se fosse uma planta enxertada numa outra raiz. Nós somos esse enxerto. Nós originalmente não éramos membros dessa família, mas Jesus, em sua graça, nos acolhe através do seu sangue. Então nós fazemos parte de uma família espiritual que é imensa. Não temos ideia do tamanho dessa família. Pela misericórdia de Deus, estamos nela. Então, no verso 8, como Deus derramou abundantemente em nós toda sabedoria e prudência... No verso 8. Como Deus derramou abundantemente em nós toda sabedoria e prudência e riqueza de sua graça. E aqui Paulo apresenta a quarta causa de nossa salvação, que é a causa modal, que é a pregação do Evangelho. Nós conhecemos a Cristo e somos feitos família porque nós ouvimos o Evangelho um dia. Esse é o modo através do qual nós somos feitos família de Deus. Então, um resumo rápido das 4 causas da nossa salvação, da nossa eleição. A causa eficiente é a vontade e a graça de Deus. A causa material, nosso Senhor Jesus Cristo. A causa final, para o louvor da glória de Deus. E a causa modal, através da pregação integral do Evangelho de Cristo. Caminhando agora para a última sequência de versículos, dos versos 9 a 14, vou lê-los aqui e depois passamos a entendê-los. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Os versos 9 e 10. Qual é o mistério da vontade ao qual Paulo se refere? Paulo fala, o mistério da vontade de Deus. Qual é o mistério? A vontade é de que houvesse salvação entre os Efésios. Paulo escreve uma carta aos Efésios. Nada mais justo que o contexto ser aplicado a essa igreja. A vontade a qual Paulo se refere é que houvesse salvação entre os Efésios. Assim como que haja salvação entre os portugueses. Assim como que haja salvação entre os brasileiros. Assim como que haja salvação entre todos os povos. Essa é a vontade de Deus a qual Paulo se refere. O mistério é o motivo de Deus querer isso. E é esse mistério que foi revelado para eles.
Quando João Calvino fala sobre esse texto específico, ele diz o seguinte: Cristo foi pregado entre eles e tornado conhecido, e todo o Evangelho foi pregado a eles, não porque os efésios merecessem isso, mas porque isso era agradável a Deus. Então, qual é o mistério da vontade? Qual é o mistério para que esse Evangelho fosse pregado? O mistério é: isso é agradável a Deus. E se isso não coloca em nós um grande senso de alegria, em saber que, ao pregarmos o Evangelho, ao levarmos a mensagem de Deus a outras pessoas, quando o Evangelho de Deus é pregado, isso agrada a Deus. Se isso não nos alegra, não há o que mais alegrar. Deus se alegra com o fato de nós termos sido chamados para esse exercício, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós somos chamados a isso. Nós somos chamados a nos envolver nesse ide. E Deus se agrada com isso. Deus se agrada com aqueles que pregam o Evangelho. Simples assim. É tão bonito ver isso, é tão bom saber que Deus se agrada quando o Evangelho dele é pregado e há salvação, porque isso faz com que o nome dele seja louvado. O nome dele ser louvado, que é a razão final da nossa existência, o homem foi criado para o louvor da glória de Deus, não torna Deus alguém que só se interessa em que todos olhem para ele. Deus se alegra porque quando há o louvor ao nome dele, há pessoas que fazem parte do seu reino. Há uma família, há uma unidade, há um grupo, há aqueles que desde a eternidade ele chamou para si. Há alegria no reino de Deus. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Deus se alegra quando o Evangelho dele é pregado, porque ele se alegra quando o nome dele é louvado. E ele se alegra porque as pessoas fazem isso e fazem parte do seu reino. Deus se alegra com pessoas. Ele se alegra, a festa no céu quando o novo convertido vem ao reino. Não é por acaso isso. Deus se alegra. Deus se alegra. E olha, a ironia disso é, Deus sabe as pessoas que ele vai salvar. E ainda assim, a festa nos céus. Não é surpresa para Deus e é motivo de alegria. Vocês conseguem ver a maravilha disso? Quando eu chegamos ao conhecimento de Jesus, quando nós entregamos nossa vida aos pés da cruz de Cristo, houve alegria indizível nos céus por causa disso, porque nós responsavelmente assumimos que não havia como controlarmos a nossa vida, não havia mais como nós rejeitarmos o chamado eficiente de Jesus. Houve um momento em que cada um de nós cedeu. Houve um momento em que cada um de nós deixou que as barreiras caíssem. Não havia mais como lutar contra o Senhor. Não havia mais. E da mesma forma que, como o próprio anjo do Senhor tocou a coxa de Israel e o transformou e o tornou aquele homem um homem manco para o resto da sua vida, mas alguém que foi profundamente transformado, Deus nos toca e nos transforma para sempre. Para sempre. Não importa se nós nascemos na igreja, não importa se nós crescemos ouvindo o Evangelho, houve um momento em que todos nós tomamos uma decisão. A decisão de parar de resistir ao chamado eficaz de Jesus. Todos nós passamos por isso. E nós veremos, pela misericórdia de Deus, muitas pessoas ainda passando por isso também. E há grande alegria nos céus quando alguém decide parar de resistir a Deus. Há grande alegria nos céus. Deus se alegra com isso. Ele se alegra porque o Evangelho dele foi pregado. Ele se alegra porque houve salvação. Ele se alegra porque o nome dele é louvado. Deus se alegra muito. Deus não é um Deus carrancudo, triste, que tem prazer em dizimar seus inimigos. Deus é um Deus alegre, que opera tudo para a sua glória e para o bem daqueles que o servem. Tudo isso é bíblico, tudo isso está na Bíblia. Viver dessa forma é uma forma muito boa, é uma forma que nos dá paz para entender aquilo que acontece em nossas vidas, para que nós sejamos menos reclamões, para que nós sejamos menos carrancudos e que nós murmuremos menos, quando entendemos
que Deus tudo opera para o louvor da sua glória e tudo o que acontece em nossa vida coopera para o nosso bem e para o louvor dele. Dessa forma, nós podemos viver uma vida em paz com aquilo que temos, com aquilo que somos. Não que nós não precisemos correr e buscar mais conhecimento, buscar novos... Não é essa a questão. A questão não é vou acomodar, não é uma questão de se acomodar. É uma questão de entender que muitas vezes aquilo pelo qual nós lutamos tantos meses, tantos anos, talvez nunca vá acontecer. Porque é assim que Deus quer. Ou, no momento em que nós desistimos de correr atrás disso, é que Deus vai conceder para a gente, porque nós decidimos de parar de buscar com a nossa própria força. Quando a gente busca as coisas pela nossa própria força, as coisas vêm e nós dizemos, eu consegui. Quando Deus concede as coisas para nós recebemos e dizemos, Deus foi misericordioso comigo. Isso irrompe em louvor a Deus e não em louvor a nós mesmos. Deus não divide a sua louvor com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Prosseguindo. E quando a gente fala aqui, nos versos 9 e 10, da questão do louvor, da questão de que Deus se agrada com o fato de que o Evangelho dele foi pregado, nós voltamos ao início. Porque Paulo insta os Efésios a irromperem no louvor a Deus por sua graça, para que louvemos a Ele. É agradável a Deus operar sua graça para que sua glória seja louvada. Ao louvarmos a glória de Deus, somos parte do reino. Nosso louvor a Deus é uma amostra daquilo que experimentaremos nos céus, quando fomos recolhidos e unidos ao seu povo. Em Cristo tudo há de convergir em um momento onde só Deus sabe quando, que é a plenitude dos tempos. Tudo será reunido em Cristo, seu povo eleito na terra e as milícias celestiais dos anjos. Então teremos, como diz Apocalipse, novos céus e uma nova terra. Os versículos 11 a 14, fechando esse texto. Nós novamente vemos a intenção de Deus em fazermos uma só família, quando Ele fala de herança, quando Ele fala de adoção. Há uma unidade criada com a eleição, que é o fato de que aqueles que foram os primeiros a crer, os que de antemão esperam em Cristo, como Paulo se refere, terem garantida a mesma herança que receberão aqueles que creram depois. Ou seja, não importa em qual momento nós fomos salvos. O que importa é que, a partir do momento em que nós entramos na família de Deus, nós temos a mesma herança. Deus decidiu também o tempo em que a salvação seria manifestada a nós. Paulo contava a si mesmo entre aqueles que primeiro creram, enquanto, em perspectiva, os gentios de Éfeso tornaram-se cristãos posteriormente, e nós, séculos depois. Mas a mesma salvação operada em Paulo, nos gentios efésios e em nós, é aquela determinada segundo o propósito e vontade de Deus. Essa salvação aconteça quando acontecer, se dá por termos nós ouvido a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, como diz Paulo. E é muito interessante aqui os adjetivos que ele usou para falar da palavra de Deus. Seja no contexto judaico do primeiro século, ou seja em qualquer contexto cristão, protestante ou não, protestante principalmente, o fato de que pessoas se convertam a Cristo, o fato de que pessoas vão a Cristo, geralmente traz dúvidas, questionamentos, perseguições, zombarias e uma infinitude de outros problemas àqueles que se dizem cristãos. Na verdade, o fato de nos tornarmos cristãos resolve a nossa vida, mas ao mesmo tempo, enquanto dá outros problemas, traz outros problemas e dependendo de onde nós moramos, os problemas são maiores ou menores. Todas essas coisas podem lançar sombras sobre o coração daquele que crê. O fato de que há perseguição, o fato de que há dúvidas, o fato de que há zombaria, isso tudo pode causar sombra sobre o coração da pessoa que crê. Porque nós somos humanos, cheios de incerteza, e então podemos tropeçar. Quando Paulo usa os adjetivos que ele usa para falar da palavra de Deus, ele diz, a palavra de Deus é a palavra da verdade. O que Paulo está querendo dizer é, não há outra verdade. Nós somos o povo da verdade. E principalmente hoje, quando nós vivemos uma sociedade onde tudo é verdade, onde tudo é fluido, onde a verdade é relativa à pessoa que acredita, onde todos os caminhos levam a Deus.
quando nós afirmamos e nos mantemos firmes dizendo aquilo que eu creio, essa palavra, esse livro aqui é a verdade, isso pode trazer muitos problemas para nós. Mas é assim que as coisas são. Se nós não crermos que a palavra de Deus é verdade, se nós não crermos que esse livro contém a verdade de Deus, então nada daquilo que nós vivemos, nada daquilo que nós fazemos aqui todo domingo vale de nada. Se esse livro não é verdade, para que é que nós viemos aqui a cada domingo? Para que nós saímos de casa, acordamos cedo para vir para cá domingo? Podemos fazer imensas outras coisas. Mas não. Nós dirigimos para cá a cada domingo, nos dirigimos para cá a cada domingo, porque cremos que essa palavra é a verdade. Cremos que as leituras bíblicas que fazemos durante o culto são a verdade. Cremos que aquilo que nós cantamos é a verdade. Nós cremos que Jesus é a verdade. Então, não há mais motivo para nós procurarmos verdade em outros sítios. Não há mais razão para isso. Nós encontramos a verdade. Então, quando Paulo adjetiva a palavra de Deus como palavra da verdade, o que ele quer dizer é que nós temos segurança de que aquilo que nós queremos é verdadeiro. E não importa o quanto o mundo diga que não, nós podemos ter certeza que é verdadeiro. Ele também chama de evangelho da vossa salvação, no caso dos Efésios, mas nós podemos dizer que é o evangelho da nossa salvação, porque quando nós lembramos que foi através dessa palavra que Cristo entrou em nossa vida, nós não temos mais motivo para duvidar dela. Foi essa palavra, foi essa pregação, foi esse Jesus pregado nas Escrituras, foi essa verdade que fez morada em nosso coração e nos transformou para sempre. Então, quando as dúvidas vierem, quando a perseguição vier, quando os problemas surgem, nós nos lembramos, o que eu creio é a palavra da verdade e eu creio no Evangelho da minha salvação. Isso não muda, Deus não vai mudar isso, porque Ele é imutável. Se Ele diz isso, se o que Ele diz é verdade, Ele não vai voltar atrás. Ele não vai um dia, olha, daqui um livro novo, eu pensei melhor em algumas coisas que eu disse antes e acho que não é bem por aí. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Está aqui, é final para sempre, para todo sempre. É a palavra poderosa ainda para converter a muitos. E por fim, Paulo fala sobre o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é da promessa porque Cristo prometeu que enviaria o Espírito. E ao dizer que ele é um selo, uma garantia, ele diz que podemos acreditar nessa promessa. Naquela época, o selo em uma carta, o selo em um pergaminho, garantia quem é que enviava aquilo. Era uma garantia de quem era o remetente. Era a garantia de quem estava enviando aquela carta. Quando ele diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, o que ele quer dizer é, para que o mundo veja, para que Satanás saiba, que há uma garantia sobre a vida dessas pessoas. O envio do Espírito Santo e a habitação do Espírito Santo em nós é a garantia de que nós pertencemos a Deus. É a garantia para que o mundo saiba novamente e para que Satanás tenha certeza de que ele não pode tocar em nós. Não há como ele operar nada contra nós, porque nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Qualquer coisa que aconteça conosco é porque Deus assim permitiu. Assim como foi com Jó, é conosco. Qualquer coisa que aconteça em nossa vida acontece por desígnio de Deus. Porque assim Deus tem prazer, porque assim Ele opera a vontade dele para nós, porque é o melhor para nós. Custe aprendermos isso o quanto custar. Custe demorar para que entendamos os propósitos de Deus. Ele opera as coisas para o nosso bem. Ele opera tudo para o nosso bem. E para que isso redunde em louvor da glória dele. Então, justamente, ele termina isso dizendo que nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa, que é o penhor da nossa herança, a garantia da nossa herança, até que ele venha resgatar a sua propriedade. Nós somos propriedade dele, para ou em louvor da sua glória. Então, Paulo começa no versículo 3, conclamando a igreja em Éfeso a louvar e bendizer o Senhor. E ele termina no versículo 14, dizendo que a nossa salvação, o penhor e a forma como Cristo virá nos resgatar é para o louvor da sua glória. Tudo é para o louvor da glória de Cristo. E eu queria que nós aplicássemos esse texto. Eu trouxe 3 aplicações para os irmãos, são rápidas. E antes de começar a aplicação, eu queria que os irmãos abrissem
a Bíblia em Apocalipse 2, versos 1 a 7, porque nós leremos a última carta e o último relato que nós temos da igreja em Éfeso também. Mas de todas essas palavras complicadas que Paulo usou, de tudo isso que foi falado, se os irmãos puderem guardar 3 coisas, seria ótimo. O primeiro ponto que eu gostaria que os irmãos guardassem é que Deus nos predestinou como um ato de graça livre. Não havia nada em nós, uma vez que nem mesmo havia sequer qualquer ser humano. No momento em que Deus elege, no momento em que Deus predestina, não havia nenhum ser humano criado. Então, ele realmente não era nada que nós tínhamos feito. Deus não previu que haveria algum valor em nós, ele viu valor em si mesmo e nos merecimentos de Cristo Jesus. Você foi salvo porque Jesus porque Jesus é digno de glória e porque Jesus imputou a justiça dele sobre nós. Essa é a razão da nossa salvação. Nós nos tornamos justos porque Jesus derramou sua justiça em nós no momento em que os nossos pecados foram transmitidos para ele e ele morreu por eles. Isso não quer dizer que nós nunca mais iremos pecar, porque ainda vivemos nesse mundo caído, nós somos feitos de carne podre e ainda precisamos padecer muitas coisas aqui. E isso quer dizer que, infelizmente, ainda pecaremos. A própria Bíblia diz isso. Se nós dizemos que não temos mais pecado, nós temos mentido. Mas pela misericórdia de Deus, em 1 João 2, se eu não me engano, ele diz, se nós pecarmos, nós temos um advogado junto a Deus Pai, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é um alívio para nós, porque mesmo que nós não resistamos ao pecado, Jesus intercede por nós e Jesus é aquele que advoga em nossa causa, uma vez que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa e redimidos pelo seu sangue. O segundo ponto, gostaria que os irmãos guardassem, é que nós somos eleitos para o louvor da glória de Deus. Uma outra forma de dizer isso é que nós somos eleitos para mostrar, para apresentar, para falar de sua glória a todos. O ato de louvar implica que alguém ouça. Quando um adepto de uma equipa num estádio canta os cânticos das torcidas e as duas torcidas ficam brigando entre si, quem canta mais alto, cada adepto está a louvar a sua equipa. Quando um homem apaixonado, uma mulher apaixonada fala dos atributos do seu amado ou da sua amada, ele está louvando essa pessoa. Assim, e a gente pode lembrar bastante disso em cantares, quando nós temos a noiva louvando o noivo louvando a noiva. E louvar é dizer as coisas boas a respeito da pessoa. Da mesma forma, nós louvamos a glória do nosso Deus para que todos os povos ouçam. O nosso louvor não é um momento do culto. O nosso louvor é falar bem daquele que nos resgatou. É falar bem daquele que nos redimiu. Muito mais do que simplesmente cantar aqui. Cantar aqui é um ato do culto, é importante para nós como congregação, como igreja. Que nós cantemos juntos e estejamos juntos nesse momento. Mas louvar a Deus é muito mais do que isso. Louvar a Deus é falar bem dos atributos daquele que fez todo o bem para si. Isso é louvar a Deus. Assim como um marido louva a sua esposa no Instagram, assim como alguém vai ao estádio e fala do seu time que venceu, não importa. Nós precisamos louvar aquele que nos resgatou. Nós fomos feitos para isso. Essa é a razão da nossa existência. Louvar aquele que nos resgatou. Esse é o motivo da nossa vida. E por último, e aqui é o ponto mais complicado. Éfeso era uma igreja caracterizada pela luta contra heresias e pelo zelo à palavra de Deus. Mas em algum momento, alguma coisa correu mal. Eles ouvem então aquilo que Jesus diz à igreja em Apocalipse 2, versos 1 a 7, e eu vou ler para os irmãos. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te,
pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Versículo 4. Tenho contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Irmãos, não adianta nós sermos conhecidos pelo nosso zelo, pela nossa doutrina, pela forma como nós expomos o Evangelho, pela forma como nós sabemos de cor tudo aquilo que está na Bíblia. Não adianta se moralmente somos perfeitos, não adianta se nosso serviço a Deus é impecável, não adianta se nada adianta se a nossa ortodoxia é fria. A perda do primeiro amor é a perda daquele sentimento que tínhamos quando primeiro ouvimos Jesus Cristo, de querer saber tudo a respeito dele, de não conseguirmos parar de falar nele. É o nosso amor por Cristo. De nada adianta sermos a igreja mais doutrinariamente correta se nosso amor por Cristo não nos leva a viver de fato por Ele. Irmãos, oremos para que o Espírito nos livre disso. Oremos para que a nossa ortodoxia não seja fria. Oremos para que a nossa pregação não seja sem poder. Oremos para que o nosso amor não seja morto ou frio. Oremos para que a nossa paixão, e aqui eu vou usar essa palavra mesmo, paixão por Jesus, seja a cada dia acesa, mais e mais. Que seja uma paixão tão grande, que o nosso amor por Cristo seja infinitamente maior do que o nosso amor por nossa esposa, por nossos maridos, por nossos filhos, por nosso emprego, por tudo aquilo que nós temos. Nós precisamos amar mais a Jesus do que a qualquer outra coisa, porque se nós não amarmos a Jesus mais do que qualquer outra coisa, nós somos idólatras. Se nós não amarmos a Jesus mais do que nós amamos a nossa família, nós idolatramos a nossa família. E a idolatria é algo que Deus não aguenta, não suporta. Deus não suporta a idolatria. Nós precisamos amar Jesus acima de tudo. Precisamos que o nosso coração esteja irrompendo em louvor constante ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem operado por nós, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, por aquilo que Ele já fez por nós, antes mesmo de nós nascermos. Quando Jesus morreu por aqueles que Ele nem conhecia. Quando Jesus morreu por alguém que tinha tudo para odiá-lo, como Paulo. E esse alguém somos nós. Nós tínhamos tudo para odiá-lo, assim como Paulo odiava. E Ele transformou o nosso coração. Que nós não tenhamos de lado o nosso primeiro amor. Que o nosso primeiro amor seja aquilo que guia a nossa vida. E que o nosso amor por Jesus seja constante. Oremos. Senhor Deus, obrigado porque a Tua palavra é verdade e a Tua palavra é o Evangelho da nossa salvação, assim como nós acabamos de ler, Deus. Obrigado, Senhor, porque não foi porque nós merecemos ou porque o Senhor viu algo em nós, mas foi porque o Senhor olhou para si e para seu Filho e decidiu nos resgatar, Deus. Obrigado, Senhor, porque nós não teríamos como pagar por isso, Senhor. Nós não temos como devolver nada que chegue aos pés da salvação que o Senhor operou em nossa vida. E por isso, Pai, nós pedimos que o nosso primeiro amor por Ti seja aceso a cada dia, que o nosso primeiro amor por Jesus se mantenha aceso para sempre. E que assim nós irrompamos em constante louvor a Deus e ao Senhor e a Teu Filho, Pai, para que as pessoas saibam aquilo que Teu Filho operou em nossas vidas e daquilo que nós fomos resgatados, Senhor. Permita, Pai, que essa igreja não seja uma igreja doutrinariamente fria, ortodoxamente fria, Pai. Permita que nós sejamos conhecidos pelo nosso amor por Jesus, Senhor. Permita que o nosso amor por Jesus seja grande e conhecido, Pai, porque assim outras pessoas ouvirão o Teu louvor, ó Pai, e outras pessoas saberão de Ti, saberão quem Tu és, e saberão que a Tua palavra é verdade, e saberão que o Teu Evangelho é o Evangelho da nossa salvação. Ser glorificado, Senhor, ser exaltado para tudo sempre. É o meu pedido nessa manhã, Senhor, pedindo que o Senhor nos dê um bom domingo, Pai, na Tua presença. Em nome santo de Jesus Cristo, Deus. Amém.